Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da doutrina espírita. É com grande alegria que vamos iniciar hoje, a convite do nosso querido André Luiz, lá do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Nós vamos estudar Jesus no Lar, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Neio Lúcio. E é muito gratificante estarmos aqui, porque é a oportunidade que temos de reacender em nossos espíritos as lições do Senhor Jesus, né? Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que conosco estiverem, rogando ao Senhor Jesus que os abençoe, assim como rogamos ao Senhor Jesus que permita aos benfeitores espirituais nos ajudarem nas reflexões, para que nós possamos tirar o máximo proveito possível daquilo que vamos acessar nesse livro mais do que magnífico, necessário para as nossas vidas, né? Uma boa tarde, Elane Stroder, nossa querida amiga que tem sempre nos acompanhado nos estudos que fazemos. E nós estamos aqui sempre abertos ao diálogo, gostaríamos que participasse ativamente das nossas reflexões, né? Então, hoje nós pretendemos, e todas as sextas-feiras, pretendemos estudar esse livro capítulo a capítulo. Evidentemente, na tarde de hoje, nós vamos estudar a introdução do livro, né? Nós vamos estudar aquilo que Neio Lúcio faz como apresentação do livro, ou seja, nós vamos fazer com que nós compreendamos de imediato do que se trata o teor desse livro. Então, Neio Lúcio nos apresenta Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Nós temos visto discussões ao longo dos séculos, até mesmo se Jesus existiu ou não existiu, porque não há uma evidência histórica definitiva e tão somente uma colocação de Flávio Josefo na história dos judeus a respeito de um tal Jesus, né, que teria vivido na Galileia. Então, existe uma preocupação dos historiadores em confirmar a presença do Senhor Jesus, mas esse pessoal se prende tão somente ao Jesus histórico, enquanto personagem histórica, né? Daquele homem que, participando da história, ele, através das suas atitudes, dos seus ensinos, teria modificado ou alterado o curso dos acontecimentos políticos do mundo, né? Então, num primeiro momento, os homens, vamos chamar aqui de ciência, têm buscado insistentemente evidências físicas concretas de que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, né? Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo. Allan Kardec vai nos lembrar, na conclusão do Livro dos Espíritos, que existem 3 tipos de, vamos dizer assim, de homens vinculados à doutrina espírita. O primeiro é aquele que tão somente vê na doutrina fenômenos, não se interessam pela sua mensagem moral. O segundo é aqueles que veem os fenômenos, ouvem a moral, mas também não conseguem colocá-la em prática. E o terceiro é aquele que, vendo os fenômenos, mas, sobretudo, estudando e compreendendo a moral, praticam-na. Nesse sentido, existem muitos teólogos no mundo, ainda uns travestidos da ciência, que vão buscar em Jesus o objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Ou seja, cada um de nós e cada um desses estudiosos tenderão a identificar a mensagem segundo a sua condição existencial, segundo o seu entendimento, a sua estrutura, né? Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. O objetivo da filosofia é o conhecimento, né? Mas, em verdade, muitas vezes a razão não se une às coisas do espírito. E Kardec vem nos chamar a atenção para trazer para as coisas do espírito o uso da razão, sem nos esquecer da questão do espírito imortal que somos, né? Então, para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes,
é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Muitos de nós nos encaixamos na condição de crentes inertes, como o próprio Kardec propôs, segundo nós comentamos há pouco aqui. Quando nós conhecemos e aceitamos Jesus, quando nós estudamos a sua recomendação moral, desenvolvida pela doutrina espírita, ainda mais, mas não saímos do campo disso, da expectativa de encontrar no Senhor Jesus um benfeitor que providencia as soluções das nossas crises que inquietam a nossa alma aqui na vida comum. Então, quantos de nós, em tendo contato com o Evangelho, com os ensinos do Senhor Jesus, se prende ainda tão somente a ver em Jesus um solucionador de problemas, num petitório infinito? Nós estamos já atrasados no sentido de seguir Jesus, mas conforme ele mesmo propõe. Quem quer me seguir, quem se diz meu seguidor, que assuma a sua cruz, né? De forma que fica muito clara a necessidade de repensarmos as lições do Senhor Jesus, agora sob o foco do Espírito imortal. Todavia, continua Neio Lúcio, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Quando o Senhor Jesus entra definitivamente no nosso entendimento e no nosso coração, nós não ficamos mais inertes. Nós vamos buscar um jeito de fazer aquilo que o Senhor Jesus recomendou. Por vibração no íntimo do Espírito, por vibração no íntimo da consciência do Espírito, que é onde está a lei de Deus, ao sermos tocados por Jesus, nós haveremos de ser criaturas renovadas. E aí a gente vai perguntar, como Saulo de Tarso perguntou às portas de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? E ele vai responder simplesmente: ame. Por quê? Porque um mandamento eu vos deixo, que vos amais uns aos outros. Então o Senhor Jesus pede que nós desenvolvamos o sentimento de amor. E o amor, segundo o próprio Mestre Jesus, é dar de sua vida pelos seus amigos, ou seja, é um processo de doação de nós para aqueles que convivem conosco, transformando inimigos em amigos e muito mais amigos em irmãos amados, né? De forma que quando nós compreendemos da forma como precisa ser compreendida os ensinos de Jesus, e para isso a doutrina espírita é extremamente rica, tanto que põe Jesus como guia e modelo da humanidade em marcha, quando nós compreendemos isso, a gente não mais continuar a ser a pessoa, mas haveremos de buscar na seara que é grande, onde vicejam poucos trabalhadores, colocar em prática os nossos talentos, não importando se é um talento, se são 2 talentos ou se são 5 talentos. A gente vai colocar em prática, porque a gente já começou a compreender com Jesus que se quisermos um mundo melhor, esse mundo melhor virá como resultado das nossas atitudes, de cada um de nós que estivermos aqui vinculados a ele. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, vamos repetir para deixar bem claro, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização. Ele veio reformar a civilização através dos seus ensinos. O legislador da crença, ele veio orientar a nossa fé. O condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres. Ele coordena e conduz o nosso raciocínio, mas ele vai dizer claramente: busca, antes de tudo, o reino dos céus, ou seja, o reino do Espírito e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Jesus deixa muito claro que o mundo material foi feito para o homem, para o Espírito, e não ao contrário, né? Mas o legislador da crença, o condutor do raciocínio da facilidade terrestre, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Quando nós buscamos, então, o reino dos céus e a sua justiça, a gente se adequa à lei de Deus, que é a lei de amor. E aí a gente se vê renovado. Por quê? Porque a cada dia que passa, a gente vai passar em revista aquilo que temos feito
em relação às pessoas que convivem conosco, e vamos estabelecer uma nova proposta para o dia seguinte, renovando-nos diuturnamente, continuamente, sempre pautando pelas orientações do Evangelho, né? Atingindo esse ápice do entendimento de que é Jesus o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? A criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser, porque são nos templos religiosos que nós bebemos dos ensinamentos de Jesus. Explanados por essa ou aquela pessoa, nós vamos compreendendo os pontos de vista, todos eles se vinculados à lei de amor, nós vamos agregando ao nosso entendimento, né, novas possibilidades e conhecimentos, orientando o nosso modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Olha que interessante. Então, nós estivemos acostumados, ao longo desses 20 séculos de desenvolvimento do cristianismo, a frequentar semanalmente a casa religiosa. Passou a ser uma obrigação social, mesmo uma obrigação da consciência, mas fazíamos isso por desencargo. Porque ao olharmos para trás, nós vamos ver quantos se adiantaram no caminho que agora nós estamos tentando colocar como novo caminho a ser percorrido. Então, nós estamos atrasados por um costume secular de sentarmos nas casas religiosas semanalmente, de forma mecânica, maquinal, em busca do alívio de nossas consciências. Então, chegou a hora, né, de não nos restringirmos mais às reuniões convencionais, mas sim trazer o amigo celeste ao santuário familiar, ou trazer Jesus para dentro de nossas casas, porque santuário familiar é a família. E percebamos aqui, meus amigos, o primeiro grande milagre, entre aspas, que o Senhor Jesus perpetra aqui na terra, onde foi? Foi nas bodas de Caná. O Senhor Jesus, convidado que fora junto com a sua família para um casamento, ao ser informado de que o vinho havia acabado, sua mãe pede a ele para que ele transforme a água em vinho, ou providencie vinho para a festa, o que significa dizer que ela sabia perfeitamente do que ele era capaz, tanto que ele vai dizer para ela, né, que não era chegada a hora dele, né, mas ele estava falando isso de uma forma metafórica, mas concordando em fazer ao que a mãe, a Maria Santíssima, ou a Santíssima Maria, diz para os donos da festa: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela sabia perfeitamente do que Jesus era capaz. E aí, então, ele orienta trazer água pura, e ele transforma aquela água em vinho, numa festa nupcial. Isso dá um peso enorme para nós outros, porque se é um casamento, é a estruturação de um novo lar, deixará pai e mãe, tanto o homem quanto a mulher, para formarem um só corpo, um novo lar. E isso precisa ser compreendido como sagrado. Então, nós precisamos trazer Jesus também para o nosso lar, né? Onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, não ele em si mesmo, mas os seus ensinos, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. Por quê? Porque o Senhor Jesus, com a sua mensagem, nos chama a um novo entendimento. Qual é o entendimento? De amar as pessoas como elas são, perdoando 70 vezes 7 vezes, oferecendo a face esquerda em quem bate na direita, não mostrando para a mão esquerda os benefícios que a direita perpetra, orando por aqueles que nos perseguem e caluniam, reconciliando-nos com os nossos inimigos, orando mesmo pelos inimigos, buscando não repelir aquele que nos pede emprestado, e dentro das nossas casas, os nossos familiares pedem emprestado muitas coisas que não são coisas materiais. Pedem de nós outros um pouquinho da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa boa vibração, do nosso otimismo, da nossa palavra de ânimo, do nosso incentivo, do nosso elogio, do eu te amo, uma mão amiga, enfim. São coisas que as pessoas dentro de nossas casas, em qualquer lugar que estejamos, estão pedindo para nós outros. Então, com Jesus dentro de casa, a gente começa a mudar o jeito que a gente é, para tornar o nosso lar um lar feliz,
naquilo que é possível ser feliz nessa terra. Diante disso, meus amigos, não tem como nós não nos transformarmos quando nós enfiamos Jesus, infiltramos, melhor dizendo, né? Enfiamos uma palavra tão feia, Jesus dentro do nosso lar. Nós passamos a criar um ambiente de paz, sem nos esquecermos de que quando entramos com o evangelho do Senhor dentro de casa, nós chamamos a atenção dos bons espíritos que trabalham a favor da implantação do evangelho. Esses espíritos adentram o nosso lar. Quando um bom espírito adentra um ambiente, dizem os benfeitores através da doutrina espírita, os maus espíritos saem pela janela. Desaparecem. O que significa dizer que quando nós assumimos de coração o entendimento o evangelho de Jesus dentro de casa, nós estamos convidando espíritos afinados com o evangelho, que por si mesmo vão ou convencer os espíritos mais vinculados a nós outros pelas paixões e viciações que ainda temos, ou eles vão fazer com que esses espíritos naturalmente busquem outro ambiente para darem continuidade às suas vidas. Percebamos, o Senhor Jesus faz uma limpeza espiritual em nossa casa quando a gente permite que ele entra, né? Então, Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar a... Vem cá, meu amor. Vamos falar oi pro pessoal. Olha quem acabou de chegar aqui em casa agora. O Lucas. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, agora deixa o vovô trabalhar. É só sequei aqui. Tá bom. Já o vovô vai lá, tá bom? Uhum. Família, acabou de chegar o netinho em casa. Perdão, meus amigos, pela interrupção, né? Mas se a gente não abre a porta, vira um pampeiro, um barulheiro, né? Então, quando o Senhor Jesus adentra o nosso lar, nós construímos um ambiente de luz. Nós eliminamos larvas psíquicas. Nós eliminamos energias menos felizes. Nós criamos o ambiente... Tá bom, querido. Nós criamos um ambiente de harmonia, porque ao começar a dar exemplos, a começar a tratar melhor as pessoas, elas também tenderão a fazer a coisa igualmente nós estamos fazendo, né? A Sumier chegou aqui também. Boa tarde, Sumier. Oi, Lucas. Você é lindo. Ele é uma graça. Quando ele vem aqui, ele diz que a vovó comprou ele da mamãe dele para ele poder vir aqui, né? Então, voltemos ao texto, né? Habilitando o aprendiz. Obrigado, Elaine. Muito obrigado. Nós também achamos. Muito obrigado. Então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz, nós somos todos aprendizes ainda do Evangelho de Jesus, a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Não podemos ficar só na verbalização, mas sim nas atitudes, com as quais espero o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Ou seja, o nosso lar vai se transformar num ambiente de luz, e mais outro lar, mais outro ambiente de luz, e com isso nós vamos harmonizando e iluminando o planeta. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Neio Lúcio, quem está falando aqui, esqueci de dizer, é Emmanuel. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Nós ainda estamos na primeira hora, porque estamos, evidentemente, na última hora, ou seja, na transferência de patamar do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, né? Então, meus amigos, é preciso compreender isso. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. O que Emmanuel está falando de Neio Lúcio é que ele não está dando a última palavra, está abrindo uma picada, um caminho novo para nós outros, que o tempo fará surgir novos frutos e novas possibilidades. Portanto, hoje, diz Emmanuel, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro.
Emmanuel ditou essa página em 1949, 3 de outubro. 3 de outubro é aniversário de Allan Kardec, de nascimento de Allan Kardec. 3 de outubro de 1949. Então, hoje, quase 20 séculos já são decorridos sob as premissas da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Nós vamos ver no primeiro capítulo desse livro, na próxima oportunidade, se Deus quiser, na próxima semana, que o templo doméstico de Simão Pedro se transformou no primeiro culto, se transformou a partir do primeiro culto do evangelho no nosso mundo, produzido pelo próprio Senhor Jesus. Fica aqui já antecipado para a semana que vem, né? Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus é para o mundo todo. Muito embora os cristãos representem uma grande fatia da humanidade humana, as palavras do Senhor Jesus são palavras de vida eterna. Passa o céu e a terra físicos, mas não passa as suas palavras. Por quê? Porque ele é o governador espiritual da terra e mais tempo, menos tempo, os seus ensinos, que são a moral mais lúcida, mais consoante com a lei de Deus, vai ser reconhecida por todos, né? Todos os outros grandes homens de religião aqui na Terra foram enviados pelo Senhor Jesus para atingir esse ou aquele entendimento nos mais diversos pontos do planeta. Mas dia virá em que a mensagem do Senhor Jesus haverá de ser compreendida na sua totalidade e integralidade. Portanto, e daí, meus amigos, nós percebemos nesse momento em que a doutrina espírita, representando o Consolador prometido pelo próprio Mestre Jesus, está via mecanismo da ciência, como a internet, por exemplo, avançando pelo mundo todo, dia virá que o Evangelho de Jesus encontrará resposta em todo o mundo, porque através das redes sociais, das lives, dos estudos que são feitos, nós estamos alcançando o mundo inteiro. E onde tem gente nesse mundo, tem brasileiro. E onde tem brasileiro, haverá de ter espíritas que farão com que a sementinha do evangelho e, consequentemente, do espiritismo comece a ser instalada e desenvolvida, né? Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, repetindo, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, ou seja, daquilo que há de vir. Mas olha, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir. Por quê? Porque só vai ser gravado no nosso íntimo se nós autorizarmos, se nós querermos, se nós deixarmos. É isso que nós precisamos compreender. O Evangelho de Jesus está nos chamando há 2000 anos. Vinde a mim, diz Jesus no Evangelho. E há 2000 anos a gente vem patinando ou protelando, melhor dizendo, perdão, a nossa decisão definitiva, né? Convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Façamos um estudo rápido aqui, amigos, para encerrarmos essas reflexões. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, ao nos explicar que a lei natural é a lei de Deus, os benfeitores espirituais dizem que ela é a única necessária para a nossa felicidade, porque ela nos diz o que devemos e o que não devemos fazer, e nós só nos tornamos infelizes, em pessoas infelizes, porque nos afastamos dela. Ora, o Senhor Jesus resumiu a lei de Deus, toda a lei e os profetas, a lei de Deus, em lei de amor. E o amor, como diz Emmanuel aqui, né, é semear ativamente. O que significa dizer que nós precisamos constantemente estudar o Evangelho do Senhor Jesus para que nós consigamos mudar definitivamente o jeito de ser. E à medida em que a gente muda, a gente também começa a alterar o nosso entorno, começa a impactar positivamente na vida dos outros. E isso, evidentemente, não se dará do dia para a noite, mas é preciso começar. E à medida em que a gente vai recebendo os frutos automáticos, porque a cada um é dado segundo as suas obras, a gente vai se fortalecendo. A gente vai se incentivando e a gente vai conquistando e convencendo cada vez mais pessoas.
até mesmo ao ponto de convencer os inimigos de que nós não faríamos hoje o que fizemos a eles no passado se tivéssemos o conhecimento que nos chega agora. Pensemos nisso, meus amigos. Pensemos nisso e vamos seguir sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco, aqueles que vierem a ter contato com esse vídeo, com esse áudio, com essa nossa pequena reflexão, rogando ao Senhor Jesus que abençoe a todos, que nós consigamos tirar proveito disso, incrustando em nossas consciências as lições que Ney Lúcio vai trazer para nós e que nós deveremos aplicar cada vez mais firmemente dentro de nossas próprias casas. Pensemos nisso, meus amigos, e vamos em frente. Um grande final de semana a todos, uma semana produtiva sempre no bem, sempre nos lembrando que é no lar que começa a paz do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sumier, muito obrigado, Elaine, por aqui estarem. Vamos estudar para ser um pouquinho melhor, sempre. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.